Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Novo Horizontino. As equipes se enfrentam nessa sexta-feira em mais uma rodada da Série B de 2024. E como o nosso papo aqui é sobre história, vamos lembrar alguns momentos marcantes do confronto entre essas duas equipes. Bom, apesar do atual Grêmio Novo Horizontino ter sido fundado somente em 2001, seguindo os mesmos moldes, do Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que abandonou o futebol em 1999. Aqui nesse vídeo nós não vamos desprezar a história do confronto do Santos contra essas duas agremiações, que não são a mesma, mas é uma espécie de continuidade. Porém, tanto o antigo quanto o novo jamais enfrentaram o Santos Futebol Clube em competições nacionais. Portanto, a gente vai hoje aqui revisar o que aconteceu entre as equipes em partidas amistosas e em partidas pelo Campeonato Paulista. O primeiro jogo entre essas equipes aconteceu no ano em que a equipe de Novo Horizonte estreou na elite do futebol paulista, em 1986. Deu Santos, jogando na Vila Belmiro. O Santos venceu por 2-0 com gols de Dunga, sim, ele mesmo, e do craque Zé Sérgio. Jogo que era válido pela oitava rodada da primeira fase daquele Paulistão de 86. Na estreia na primeira divisão, naquele ano de 86, o Novo Horizontino fez um primeiro turno ruim, mas se recuperou e terminou em 11º, inclusive vencendo o Santos, jogando em casa por 1-0 com gol do Wilson Carrasco. Em 1987, o ano seguinte, o Santos empatou jogando em Novo Horizonte, lá no estádio Jorge Ismael, em 0-0, e na partida na Vila Belmiro, o Santos venceu novamente por 2-0, com gols de Osvaldo e de Luiz Carlos. Seguindo adiante na história, 1988, jogo realizado na Vila Belmiro teve um atrativo especial, porque antes da partida muito se falou que era a chance do Serginho Chulapa, marcar o seu 100º gol com a camisa do Santos. E como o Serginho era matador, não fez a torcida esperar muito tempo não. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com uma daquelas cabeçadas um pouco desengonçadas que só ele sabia dar, abriu o marcador. Na segunda etapa, o Novo Horizontino até empatou com um gol do Evando, e quando o jogo se encaminhava para o empate, o Heraldo acertou um belíssimo chute, deu a vitória ao Santos 2-1. Em 1989, o jogo aconteceu novamente na cidade de Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Carlinhos abriu o marcador para o Santos, mas os donos da casa viraram e venceram por 2-1, com gols de Flávio e de Fabinho. 1990, no ano que o Novo Horizontino fez a decisão do Campeonato Paulista, jogou contra o Bragantino e acabou derrotado, as equipes se enfrentaram, mas ficaram em 0-0. Seguindo adiante, 1991, 1-1 na partida disputada na Vila Belmiro, com um golaço do lateral índio, a lá Bebeto, e de fora da área, um belíssimo gol do nosso lateral direito. E a vitória santista na partida, do segundo turno, por 1-0, jogando lá em Novo Horizonte, com gol de Carlinhos. Ano seguinte, 1992, o Novo Horizontino jogou o grupo B e, como não passou a fase seguinte, não teve a oportunidade de enfrentar o Santos. Seguindo adiante, em 1993, o Novo Horizontino sim conseguiu passar para outra fase, em primeiro no grupo B, e enfrentou o Santos no grupo semifinal, na fase semifinal, no grupo 2. Em Novo Horizonte, um belíssimo jogo com vitória santista por 3-2. O Ranielli marcou o primeiro gol para o Santos, o Almir ampliou, o Simval diminuiu para os donos da casa, o Darcy fez o 3-1 de pênalti e o Rogério Trivelato marcou um gol contra para o Novo Horizontino. A partida terminou em 3-2. No jogo disputado na Vila Belmiro, naquele mesmo campeonato, os visitantes acabaram surpreendendo o Santos,
venceram por 3-2. Com esse resultado, o Santos ficou sem mais nenhuma chance de lutar por uma vaga na final daquele Campeonato Paulista. E, apesar, de uma injusta derrota, o Meia Darcy teve uma atuação destacada. No ano seguinte, em 1994, jogando no Novo Horizonte, o Santos perdeu por 1-0. E na Vila Belmiro, em uma data bem marcante para todos os brasileiros, o dia 1º de maio de 1994, o Santos venceu por 2-0 com gols do Macedo e do Paulinho Kobayashi. Com essa vitória, o Santos manteve a sua recuperação naquele Campeonato Paulista. E quando eu falei que o 1º de maio de 1994 foi bem marcante para o torcedor brasileiro, para o cidadão brasileiro, foi naquele dia que morreu o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, num fatídico acidente ocorrido na Itália. No ano seguinte, em 1995, o Santos jogou contra o Novo Horizontino, perdeu jogando em Novo Horizonte, com gols de Paulinho e de Hélder para o Novo Horizontino. Sim, o Hélder mesmo, o Hélder Campos, que depois jogou no Santos e hoje é técnico das categorias de base. Pelo Santos marcou o Ranielli com um gol de falta. Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro, sábado à noite. Silva cruza e Macedo bate prensado com o goleiro Maurício na sobra. Giovani faz Santos 1-0. No segundo tempo, o juiz Alfredo Lebling marca sobrepasso Uriadinho. Na cobrança dentro da área, Geraldo rola para Vital, que bate no ângulo, tá aí. Gol de Vital, final Santos 1, Novo Horizontino também 1. Seguindo adiante, em 1996, as equipes se enfrentaram pela última vez. Na Vila Belmiro, o Ricardo abriu o marcador para o Novo Horizontino e o Macedo empatou para o Peixe. Jogando lá no Alfredão, em Novo Horizonte, o Santos perdeu a última partida entre essas equipes por 2-1. O Baiano até abriu o marcador para o Santos, mas o Ney Júnior empatou e o Hélder, de novo ele, marcou para o Novo Horizontino, marcou o gol da vitória neste que foi o último jogo do Santos enfrentando o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. E aquele que pode ser considerado o primeiro encontro entre Santos e esse novo Grêmio Novo Horizontino aconteceu no ano de 2016, lá em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Paulistão. Paulistão esse que foi vencido pelo Santos. Um grande jogo, empate em 3-3. No ano seguinte, 2017, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-1, com 2 gols do atacante Kaique e um gol de Thiago Ribeiro. Essa foi a última vitória do Santos contra o Novo Horizontino. E lá se vão 7 anos, hein? No ano seguinte, em 2018, em Novo Horizonte, o Santos foi derrotado por 2-1. 2019, atuando no Pacaembu, o Santos perdeu novamente, perdeu desta vez por 1-0. Em 2020, uma partida disputada lá na Arena Itaquera, casa do Corinthians, nova vitória do Novo Horizontino, dessa vez por 3-2. No ano seguinte, 2021, o Novo Horizontino venceu o Santos por 1-0. E em 2022, mesmo atuando na Vila Belmiro e com o Santos vencendo o jogo por 2-1 até os 39 minutos do segundo tempo, o Novo Horizontino conseguiu empatar, arrancou o empate em 2-2. E no fim daquele campeonato de 2022, o Novo Horizontino foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, levou junto a ele a Ponte Preta. E aí esse ano, o até então invicto, Santos foi surpreendido jogando novamente na Vila Belmiro, perdeu por 2-1 para o Novo Horizontino, uma partida disputada pelo Campeonato Paulista, obviamente pela 9ª rodada. O Neto Pessoa abriu o placar aos 13 minutos, o Rômulo, que hoje está no Palmeiras, ampliou aos 39, todos esses gols no primeiro tempo. O Diego Pituca até diminuiu para o Santos aos 26 minutos do segundo tempo, mas não foi suficiente para a nossa reação. Perdemos novamente para o Novo Horizontino. Bom, esperamos que o algoz Novo Horizontino seja batido dessa vez. Já tem muito tempo que a gente não consegue vencê-los. Que o Santos consiga vencer para se reabilitar na competição. Fundamental essa vitória para a sequência do campeonato. Então, assim, boa sorte para os jogadores do Santos, boa sorte para os torcedores que poderão comparecer ao estádio, boa sorte ao torcedor do Santos, que está bem preocupado, mas a gente vai vencer essa partida e, enfim, se recuperar na Série B. Precisamos muito dessa vitória, certo?
Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima rodada. Tchau, tchau.